Convido-os a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos. Após algumas semanas, retornamos ao estudo desse livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21 ao 28. Eu vou ler, irmãos, a parte B do verso 20 até o verso 28 de Atos 14. Atos 14, parte B do verso 20 até o verso 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalaia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram ao não pouco tempo com os discípulos. Amém. Vamos orar. Senhor, graças te dou pela tua palavra. Palavra essa que nos encoraja, nos fortalece. Palavra essa que nos demonstra o quanto o Senhor tem sido bondoso e gracioso para com o teu povo ao longo da história da tua igreja. Rogo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja a falar conosco, que o Senhor esteja a desnudar os nossos pecados e nos chamar ao arrependimento, mas também esteja a nos confortar e nos consolar. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Queridos, nós temos estudado essa carta de Lucas, especificamente esse livro de Atos dos Apóstolos, desde o início. E nós temos visto como Atos dos Apóstolos, aqui Lucas vai relatar aquilo que Cristo continua a fazer após a sua ascensão. Aquilo que o Senhor continua a fazer após a sua ascensão, após ser assunto aos céus, através dos seus discípulos, através dos apóstolos. E nós temos visto isso aqui, os apóstolos do Senhor sendo usados por Deus e por meio do Espírito Santo, conduzindo a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor crescendo dia após dia. Nós temos estudado aqui e chegamos aqui ao final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Como nós vimos nos capítulos anteriores, Paulo ele está em uma viagem missionária com Barnabé, onde ele iniciou com Barnabé e João Marcos. João Marcos abandonou, deixou de lado a viagem, voltou, e Paulo continua, mas Barnabé essa viagem. Por onde Paulo passa, e por onde Barnabé passa, Paulo vai pregando o evangelho com fidelidade, e isso vai suscitando perseguição. Os opositores vão se levantando contra Paulo e Barnabé, ao ponto de, por onde eles passam, geralmente eles saem correndo. Nós vimos isso, por exemplo, aí no capítulo 14, lá no versículo 6, que Paulo, lá em Icônio, Paulo vê surgir um tumulto, e as pessoas estão querendo os apedrejar. E o que é que Paulo faz? De forma prudente, o evangelho de Cristo tem que ser pregado, Paulo vai fugir para Listra e para Derbe. Quando Paulo chega lá em Listra, acontece que Paulo cura um coxo. Um coxo é curado. E novamente eles vão pregar o evangelho. Eles vão ser ali um tanto idolatrados, mas quando Paulo começa a pregar o evangelho, repreender, a idolatria se transforma em perseguição. Aqueles que estavam os admirando e queriam os endeusar, vão os perseguir. Acontece novamente o quê? Perseguição. Diz o versículo 19, que ali em Listra, Paulo e Barnabé vão ser perseguidos, porque judeus de Antioquia e Icônia
e Icônio vão instigar as pessoas ali, vão perseguir, ao ponto de que Paulo é apedrejado, é dado como morto. Mas no dia seguinte, o que é que acontece? Paulo se levanta com Barnabé e parte para Derbe. O que nós temos visto aqui ao longo do livro de Atos dos Apóstolos é um Deus que vai cuidando do seu povo e vai sustentando o seu povo. É um Deus que fez grandes promessas e, baseado nessas promessas, o apóstolo Paulo está caminhando e peregrinando nessa terra, pregando o evangelho, junto com Barnabé, confiando, apesar da oposição, que Deus, o Deus que o chamou para a missão, é o mesmo Deus que vai os conduzir, vai os guardar sempre. E diante disso, nós chegamos aqui no verso 20 até o verso 28, o que nós vemos aqui é novamente, irmãos, o Senhor Jesus Cristo cumprindo a sua promessa de cuidar da sua igreja, de cuidar do seu povo. E ele faz isso como? Cristo vai cuidar da sua igreja por meio da própria igreja. E aqui é o que nós veremos nessa manhã. O Senhor Jesus é aquele que cumpre as suas promessas e as promessas de cuidar da sua igreja por meio da própria igreja. E ele vai fazer isso como? Ele vai usar os seus servos, a sua igreja, o seu povo, para abençoar os outros. Primeiramente, o que nós vamos ver é Cristo cumprindo a sua promessa por meio da sua igreja, fazendo o quê? Ensinando a igreja por meio da verdade do evangelho. O que você vai ver, por exemplo, aí a partir do verso 20, parte B, até o verso 22, é a pregação do evangelho como uma demonstração do cuidado de Deus para o seu povo. Veja o que o texto diz. No dia seguinte, que dia é esse? Após Paulo ser apedrejado ali em Listra, Paulo vai partir com Barnabé para Derbe. Chegando lá, Paulo vai fazer o que em Derbe? Verso 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, eles voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo vai partir para Derbe e depois dele anunciar ali em Derbe o evangelho, depois de eles pregarem a palavra do Senhor, eles decidem voltar para aquele que era o seu quartel-general, lá em Antioquia da Síria. Eles decidem voltar fazendo aquilo que eles estavam fazendo. E eles voltam para onde? Para onde eles vieram. E de onde eles vieram, irmãos? Foi um local onde eles sofreram perseguição. Eles decidem voltar para a mesma região, para os mesmos locais que outrora eles tinham passado e saíram expulsos. E eles decidem voltar fazendo o quê? Pregando o evangelho. Por que eu digo que isso aqui é uma demonstração do cuidado de Deus e que Deus cumpre as suas promessas para com o seu povo? Porque lembremos que Paulo, quando sai dessas regiões aí, de Listra, de Icônio, de Antioquia, Paulo sai junto com Barnabé, passando por perseguições. Quando Paulo sai, fica ali um povo. Fica ali cristãos. Ficam ali discípulos. Discípulos agora que a perseguição que Paulo enfrenta com Barnabé, com certeza se volta para eles. E como é que esse povo vai se sustentar ali? Como é que esse povo vai continuar firme ali? É necessário que esse povo seja alimentado. É necessário que esse povo seja cuidado. E é justamente isso que o Senhor vai fazer por meio dos apóstolos e por meio de Paulo e Barnabé. O Senhor vai demonstrar mais uma vez o seu cuidado para com aquele povo, ensinando-os. Ensinando o quê? Veja, Paulo e Barnabé pregam lá os feitos de Cristo, fazem discípulos em Derbe. E aí eles voltam para Listra, Icônio e Antioquia. Chegam lá, eles vão fortalecendo a alma dos discípulos. Eles vão demonstrar àqueles discípulos que
a caminhada cristã é uma caminhada que envolve dificuldade, que envolve sofrimento, mas que o Senhor Deus está os conduzindo. E uma demonstração viva disso é a presença deles ali novamente. Eles que outrora foram perseguidos, eles que outrora foram afligidos, eles que outrora fugiram dali, saíram correndo, agora estão voltando novamente para lá e dizendo: olhe, sejam firmes, porque o Senhor Deus, aquele que nos chama para si, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que não nos abandona. E uma demonstração disso somos nós. Somos nós que outrora passamos por aqui, fomos afligidos, fomos perseguidos, mas o Senhor Deus nos sustentou, estamos aqui de volta. Mas veja que eles não apenas fortalecem as almas dos discípulos, eles os exortam: permaneçam firmes, não desistam na caminhada, não desistam porque o Senhor é com vocês. Não se deixem vencer pelos seus pecados, não queiram voltar à vida que outrora vocês tiveram. Permaneçam na fé. Não vai ser fácil, não vai ser tranquila a caminhada cristã, mas o Senhor é com vocês. O Senhor Deus nunca nos prometeu uma caminhada fácil, e é isso que Paulo está dizendo aí. Veja que ele diz, ele exortou a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Lembram que o Senhor Jesus Cristo disse que os seus discípulos têm que carregar a cruz, tomar a sua cruz e segui-lo? É isso que Paulo está fazendo aqui. Chegando e exortando, animando-os, fortalecendo a fé, mas exortando: olhem, permaneçam firmes, não desistam. Não se deixem vencer pelas tribulações, não se deixem vencer pelas aflições, porque a caminhada cristã é essa. O reino de Deus envolve isso. A peregrinação envolve passar por aflições. Isso é o quê? Ensino. Isso é a demonstração. É ensino da palavra do Senhor. É o ensino do Evangelho. Cristo teve uma vida fácil? Não. É isso que ele está fazendo aqui. Cristo está aqui demonstrando o seu cuidado para a igreja, ensinando que a caminhada cristã envolve lutas, envolve aflições, mas ao mesmo tempo a caminhada cristã é uma caminhada que conta com a proteção do Senhor, que conta com o cuidado do Senhor e que é uma caminhada vitoriosa, porque uma demonstração de vitória é justamente Paulo e Barnabé estarem novamente ali onde eles foram chutados, perseguidos, afligidos. É em meio às aflições, é em meio às perseguições, que o Senhor continua fortalecendo o seu povo. Esse é o ensino do Evangelho. Lamentavelmente, quando nós olhamos para a nossa igreja hoje brasileira, nós vemos um ensino, por exemplo, como as teologias da prosperidade, que ensina que a caminhada cristã tem que ser uma caminhada de vitória, que ensina que a caminhada cristã tem que ser uma caminhada isenta de problemas. Isso não é o Evangelho. Isso não é o ensino de Cristo. O ensino de Cristo é a caminhada cristã, a peregrinação, é uma caminhada que envolve tribulações, que envolve aflições, mas que o Senhor está lado a lado, caminhando junto. Esse é o ensino do Evangelho. É o ensino de Cristo. Afinal de contas, Ele é o nosso modelo. Ele é nosso exemplo. E isso é uma demonstração dos cuidados de Deus, irmãos. Deus demonstrando que a minha vida, a sua vida, como cristão, não é uma colônia de férias. Não é. A vida cristã não é uma ausência de lutas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz: nós somos salvos não da tribulação, mas nós somos salvos na tribulação. Nós caminhamos e passamos pela tribulação. É isso que nos diz o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo.
O Senhor Jesus Cristo está ensinando a sua igreja a permanecer firme, porque a jornada não é fácil, mas é uma jornada de vitória. Esse é o ensino do Evangelho, irmãos. Esse é o ensino de Cristo. O que Paulo e Barnabé estão fazendo aqui é ensinando a igreja o que é a verdadeira caminhada cristã, o que é o verdadeiro Evangelho. E isso ele faz fortalecendo a alma dos discípulos, como um líder, como um bom pastor, exortando-os a permanecer firmes, chamando a atenção para a realidade da vida, chamando a atenção para a realidade de que a vida cristã não é isenta de problemas. Você quer seguir a Cristo? Você quer ser discípulo de Cristo? Não espere uma vida fácil. Não espere que sua família, que o seu lar, por exemplo, seja as mil maravilhas. Você vai ter dificuldades. Você vai ter aflições. Mas é em meio às aflições que você tem que aprender a depender de Cristo. É em meio às aflições que você tem que correr para Ele. O Senhor não lhe prometeu uma vida fácil. Se você de fato é servo de Cristo, entenda que Ele lhe chamou para uma jornada onde você vai passar por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Mas mesmo passando por lá, Ele estará com você. Mas veja que Cristo continua cumprindo as suas promessas de cuidar da sua igreja. E Ele faz isso também fazendo o quê? Estabelecendo líderes. A sua igreja tem que ser ensinada, mas ela tem que ser ensinada por líderes capacitados, por pessoas capacitadas. Paulo e Barnabé estão ali de passagem. Quando eles forem embora, a igreja vai ficar como? Desprovida de liderança? Não. Uma demonstração do cuidado de Deus é justamente prover liderança para a sua igreja. E é isso que eles vão fazer aí. Quando eles passam nas cidades, diz o versículo 23, eles promovem em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo e Barnabé, irmãos, ao passarem pelas igrejas, eles ensinaram, mas eles não deixaram essas igrejas ali, como se dissesse, caminhem agora pelas próprias pernas. Eles elegeram líderes, promoveram eleição de presbíteros. E veja, aqui, como o nosso sistema presbiteriano anda lado a lado com a Escritura. Não é o pastor que diz quem será o presbítero, não é o pastor que diz, irmão, você vai ser o diácono da igreja. Não é Paulo aqui que faz isso. Ele promove eleição. É a igreja que vai eleger os seus líderes. É a igreja que vai, por voto, decidir quem são aqueles homens capacitados pelo Senhor para liderar o seu povo, para liderar a sua igreja. É bíblico. Esse é o nosso sistema presbiteriano. Esse é o sistema das Escrituras. Onde não é, por exemplo, o pastor que decide, não, eu vou para o seminário e vou ser pastor agora. Ou a pessoa que decide isso. Primeiro ele tem que passar pelo crivo da sua igreja. Ele tem que ser avaliado pelos seus líderes. Vai para um presbitério, chega lá, vai ser sabatinado, vai para um seminário, volta do seminário, vai pregar sermão de prova, vai pregar para pastores, e aí vai fazer essa análise, de fato ele é capacitado para aquilo. Assim como a eleição de presbíteros e diáconos na igreja, são os irmãos aqui que futuramente elegerão seus presbíteros e seus diáconos. Agora veja que tudo isso tem que ser feito debaixo de quê? Oração, jejum. Tem que ser debaixo da orientação de Deus. Não pode ser, por exemplo, por amizade. Não pode ser porque você achou fulaninho bonito, porque ele é rico, porque ele é pobre. Não pode ser porque ele é o intelectual. Tem que ser debaixo da orientação do Senhor. É isso que Paulo aqui vai fazer. É isso que Barnabé vão fazer. É isso que a igreja do Senhor vai fazer.
Como uma demonstração do cuidado de Deus para com a sua igreja, Ele vai estabelecer líderes e Ele dá as diretrizes para essa liderança. Ele próprio direciona isso. Paulo e Barnabé vão promover a eleição de presbíteros, de pessoas comissionadas por Deus para liderar a igreja do Senhor, depois de orar, jejuar, de os encomendar ao Senhor. De dizer: Senhor, são teus, faze a tua vontade. Nos orienta, nos conduz. E é isso que nós devemos fazer dia após dia. A igreja aqui vai promover a eleição de presbíteros. Esses presbíteros, esses líderes, lembrem, presbíteros podem ser pastores. Eu sou um presbítero docente. A igreja vai promover a eleição desses líderes para continuar a fazer o quê? Aquilo que Paulo e Barnabé fazem. Ensiná-los. Vai continuar a ensinar a igreja, fortalecer a igreja, sustentar a igreja, encorajar a igreja. A liderança aqui é eleita com esse propósito. Não de serem os ditadores da igreja, mas de serem aqueles que ficarão, após Paulo e Barnabé, responsáveis por liderar a igreja do Senhor, por conduzir o povo de Deus na caminhada cristã. E eles vão conduzir esse povo de Deus, orando por eles, clamando por eles, ensinando a eles, exortando a eles, disciplinando-os quando for necessário. Líderes são escolhidos aqui na dependência de Deus para conduzir a sua igreja. E isso é uma demonstração do cuidado de Deus, de que não deixa a sua igreja no ermo, de que não deixa a sua igreja entregue a qualquer um. Ele capacita pessoas, ele capacita, vocaciona líderes para conduzir o seu povo, para conduzir a sua igreja. Por isso que é importantíssimo, quando nós formos escolher liderança, buscarmos a orientação do Senhor. Orarmos, jejuarmos, nos dedicarmos a orar. Porque são esses líderes que serão responsáveis para conduzir a igreja do Senhor, para colocar a igreja do Senhor nos trilhos que o Senhor ordena, para colocar o povo de Deus sob a proteção e orientação da graça do Senhor. É isso que Paulo e Barnabé estão fazendo aqui, comissionados por Deus, como uma demonstração do cumprimento das promessas de Deus, de cuidar da sua igreja. Eles vão fazer isso, escolhem líderes, encomendam ao Senhor. Lembram que eles, quando foram escolhidos para irem para a missão, Paulo e Barnabé, eles também foram encomendados ao Senhor? Eles foram direcionados: Senhor, faz deles bom uso, usa-os para a tua glória, usa-os para o teu louvor. E aqui estão Paulo e Barnabé, fazendo aquilo que um dia eles foram comissionados a fazer. Comissionando-os, encomendando pessoas também a Cristo, pela oração, pela dependência de Deus. Quando nós desejarmos, irmãos, ser líderes, busquemos a orientação de Deus, se é isso que Ele quer para nós. E se for isso, o Senhor Deus vai orientar a sua igreja para nos eleger, se de fato for esse o chamado de Deus para nossas vidas. Ele vai comissionar a sua igreja para eleger a sua liderança, aqueles que serão responsáveis pela vida espiritual da igreja, pela caminhada na dependência do Senhor da igreja. Façamos isso debaixo de orientação,
Dependamos do Senhor. Terceira demonstração do cuidado de Deus, você vai encontrar aí do verso 24 até o 28. Você vai ver que Paulo e Barnabé aí são instrumentos de Deus, e eles vão fazer o quê? Eles vão testemunhar dos feitos de Deus. Sabe o que é isso? É Cristo conduzindo a sua igreja a adorá-lo por meio dos seus feitos. Versículo 24 até o 28. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalaia. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Paulo e Barnabé agora voltam para Antioquia da Síria, para a igreja que os tinha enviado e os recomendado a obra missionária. E ali, quando eles estão voltando, navegando, caminhando, quando eles chegam e se encontram com a igreja do Senhor, eles relatam aquilo que Deus fez. Eles relatam as intervenções extraordinárias que Deus efetuou na vida deles. Eles relatam os milagres que Deus fez através deles. Eles relatam os livramentos que Deus deu ali por onde eles passaram, em Listra, em Derbe, em Icônio. Eles relatam tudo isso. E ali eles ficam juntos com os discípulos. Fazendo o quê? Adorando a Deus. Eles dão testemunho dos feitos de Deus, para que o povo entenda que Deus está cuidando deles, que o Deus a quem ele serve é um Deus digno de todo louvor e toda adoração. Agora veja que Paulo, quando vai fazer um relato daquilo que aconteceu, Paulo não vai dizer que, por exemplo, aconteceu grandes milagres porque eles fizeram grandes milagres. Paulo não vai dizer que aconteceram grandes coisas ou grandes livramentos porque eles tiveram astúcia de se livrar. Paulo e Barnabé, quando vão relatar as coisas, eles vão dizer que a obra missionária teve êxito, foi bem sucedida, porque gentios se juntaram à causa, Deus fez crescer a sua igreja, não por causa deles, porque o próprio Deus agiu. Foi devido ao poder de Deus. Não foi pelos méritos dos métodos dos missionários. Não foi porque Paulo e Barnabé eram bons estrategistas. Foi porque Deus os usou. Foi Deus quem abriu a porta do evangelho aos gentios. Foi Deus que fez grandes milagres. Foi Deus que fez grandes livramentos. Foi Deus que abriu o coração de pagãos à verdade do evangelho. Foi Deus que foi invadindo as trevas com a luz da verdade. O que eles estão fazendo ali é sendo instrumentos do Senhor. Sendo instrumentos nas mãos de Deus, e Deus tem abençoado. Isso faz com que aquele povo que ouça esse testemunho se alegre no seu Deus, se alegre no Deus que o chamou, porque é Deus quem opera, é Deus que faz grandes milagres. O que Paulo e Barnabé estão fazendo aí é demonstrar como é glorioso servir a Cristo, como é glorioso a caminhada cristã, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por aflições. É possível se alegrar, é possível se regozijar no Senhor, é possível viver alegre, contente, na dependência de Deus, mesmo em meio às aflições, mesmo sendo apedrejado. A vida cristã é algo glorioso. Paulo e Barnabé estão demonstrando, eles passaram por aflições, eles passaram por angústias, mas o Senhor Deus esteve sempre com eles.
Será que isso não alegrou o coração daquele povo? Será que isso não fortaleceu aquele povo? Será que isso não levou aquele povo a adorar? Certamente que sim. E a pergunta que eu faço para você é: você que ouve dia após dia o Evangelho de Cristo, dominicalmente, que ouve os grandes feitos, que ouve aquilo que Cristo fez, que ouve aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando você ouve isso, esses relatos, quando você lê a sua Bíblia, qual é a sua reação diante disso? É de estar lendo uma história comum? É de estar ouvindo algo comum? Ou é se alegrar? Quando você ouve que você era um miserável pecador que caminhava para o inferno, ou talvez ainda caminhe, mas Cristo na cruz do Calvário morreu em seu lugar, pagou o preço pelos seus pecados, demonstrou graça e misericórdia, sem merecimento algum de você. Qual é a sua reação diante disso? Veja que Lucas termina relatando esse texto dizendo que os discípulos permaneceram, ou melhor, Barnabé e Paulo, permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Eles ficaram ali bastante tempo para adorar juntos, para cultuar juntos, para se regozijar na presença do Senhor juntos. Por tudo aquilo que o Senhor havia feito, por tudo aquilo que o Senhor havia demonstrado na vida deles. Eles se fortaleceram na comunhão dos santos, encorajaram a igreja a estar ainda mais comprometida com o Senhor e com a obra missionária. Qual é a sua reação diante disso? O Senhor Deus, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ele continua cumprindo as suas promessas de cuidar da sua igreja. Afinal de contas, Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele continua fazendo isso. E Ele continua demonstrando esse cuidado por meio da pregação do Evangelho. E aqui eu lhe chamo a um alerta. Se você tem desprezado o culto ao Senhor, se você tem desprezado a ouvir a pregação do Senhor, você tem desprezado o cuidado de Deus para com a sua vida. Porque é através da pregação do Evangelho, é através da pregação da palavra de Deus que nós somos alimentados, que nós somos fortalecidos, que nós somos exortados pelo Senhor. E isso é cuidado de Deus. É através da disciplina de Deus, por meio da sua palavra, que nós somos cuidados. Se você despreza isso, você tem desprezado o cuidado de Deus. Se você tem desprezado o culto solene, o louvor, a adoração a Deus na comunhão dos santos, você tem desprezado ao próprio Deus. Deus tem cumprido as suas promessas de cuidar da sua igreja por meio da pregação do Evangelho. A pregação fiel do Evangelho. Essa é a principal missão da igreja. Porque é na pregação do Evangelho de forma fiel que nós exortamos a igreja, que nós somos encorajados por meio da pregação, que nós somos encorajados por meio do ensino. É por meio da pregação do Evangelho que nós somos ensinados que, mesmo em meio às tribulações da nossa vida, nós temos um Deus que caminha lado a lado conosco, que nunca nos abandona. Isso nos encoraja, isso nos alimenta, isso nos fortalece, isso nos sustenta. Quando nós olhamos para as circunstâncias da vida, nós desanimamos. Quando nós olhamos para aquilo que tem ocorrido conosco, nós nos animamos. Quando nós olhamos para as nossas aflições, nós desanimamos. Mas quando nós olhamos para um Deus que é maior do que toda a aflição, e esse Deus nos chama de seus filhos, de amados, e nos promete que nunca nos deixará só, isso nos fortalece, isso nos encoraja, isso nos alimenta. É por isso que nós devemos olhar para o alto e não para as circunstâncias. Mas nós só olhamos para o alto quando nós ouvimos a voz do alto. Mas também o Senhor continua cuidando da sua igreja por meio de líderes, promovendo liderança na igreja para cuidar dos seus. E aqui eu chamo a atenção para os irmãos, homens.
crentes presbiterianos da congregação presbiteriana 4 de março, vocês serão os futuros líderes da igreja. Muitos de vocês serão os futuros presbíteros, os futuros diáconos. Não negligencie o chamado que Deus tem para você. Ore ao Senhor. Clame a Ele. Dependa dEle. Nós vivemos numa época em que as pessoas fogem do serviço a Deus, em que as pessoas correm de servir ao Senhor como líderes. Um dos pré-requisitos para a igreja presbiteriana do Brasil ser organizada é ter homens capacitados, homens vocacionados para liderarem ela. Orem ao Senhor para que esteja capacitar vocês, para que abra os seus olhos, abra os seus corações, para que de fato, se esse for um chamado para a sua vida, para que você ouça com atenção e obedeça e sirva com todas as forças do seu coração. A igreja do Senhor clama por líderes, clama por presbíteros, por diáconos, por pastores. A seara é grande. Mas aqui para a igreja como um todo, quando forem decidir quem serão seus líderes, nunca decida por paixão, nunca decida por amizade, nunca decida por beleza, por questão financeira. Decida pelos parâmetros bíblicos, por aquilo que Deus exige de uma liderança, de ser alguém que governe bem a sua casa, de ser um homem de Deus, dependente do Senhor. São apenas alguns dos requisitos. Isso é uma demonstração do cuidado de Deus, para que a igreja do Senhor não seja governada por ímpios. Por último, o Senhor nos demonstra o seu cuidado quando Ele demonstra aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele faz, dia após dia. E Ele faz isso nos chamando a adorar, nos chamando a bendizer o seu nome. Ao ouvirmos a sua voz, irmãos, ao ouvir os feitos de Cristo, nós somos chamados a nos render a Ele em adoração. Nós somos chamados a nos alegrar na sua comunhão, no seu cuidado, no seu amor. Como você tem respondido a esse chamado? Como você tem respondido ao cuidado de Deus para com você? Que o Senhor, na sua graça, nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas, é aquele que demonstra misericórdia sobre nossas vidas, é aquele que o tempo todo está a caminhar conosco. Perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia nas nossas vidas. Perdoa a tua igreja e vem, ó Deus, tratando os nossos pecados. Vem tratando as nossas debilidades, para que nós possamos ser a cada dia dependentes do Senhor e nos alegremos no Senhor. Obrigado porque sempre o Senhor tem estado conosco, mesmo em meio às tribulações da vida. O Senhor não nos tem deixado perecer. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos por tudo, em nome de Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, e as eternas consolações do Espírito seja sobre vós e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus nos abençoe. Estamos encerrando o nosso culto.